e faça um sinal conosco, né, que a igreja possa conhecer. Temos um casal aqui, do lado esquerdo, e uma outra pessoa aqui do lado direito. A igreja tem algo especial para dizer que nós estamos visitando. Vamos lá, igreja. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Essa igreja ama vocês. Oremos. Oremos ao Senhor neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos por mais uma oportunidade, Senhor, de estarmos na tua casa para assim celebrarmos o teu santo nome. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Graças te damos, Senhor, por estarmos, porque o Senhor nos trouxe até aqui para que possamos adorar e glorificar o teu santo nome. Que o Senhor possa estar nos conduzindo, Senhor, a tudo que viemos a fazer aqui esta noite, que seja para a glória do teu nome. Perdoa os nossos pecados, Senhor, fica conosco, Pai. E muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Te adoramos, meu Pai, por isso, não só por isso, porque o Senhor tem nos feito benefícios, mas te adoramos, Senhor, pela tua glória, pelo teu poder. Porque só o Senhor é Deus. Fica conosco, obrigado por tudo, Pai, pelo nome santo de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Vamos ver agora a nossa agenda da semana. Na segunda-feira, de costume, os nossos irmãos fazemos culto nos lares. Na quarta-feira teremos o nosso culto de oração às 19h30. Na sexta matinal às 6 horas da manhã aqui no templo, e também na sexta teremos às 19 horas encontro com a liderança da igreja, né, aqui no templo também. No sábado, novamente o encontro com a liderança da igreja às 16 horas, no sábado às 16 horas. E no domingo às 9 horas teremos a nossa escola bíblica dominical, já com a volta das classes, né, dividida, porque o mês de janeiro todo foi classe única. E a partir do domingo que vem voltaremos a dividir as classes. E às 19 horas teremos um culto de celebração e também a ceia do Senhor, no domingo que vem, amém? E a respeito do nosso retiro de 2020, eu quero convidar o irmão Norberto para falar a respeito. Irmãos, salve a igreja na paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Retiro Espiritual 2020. Tema: Vós sois o céu da terra. Mateus 5:13. Irmãos, mais uma vez, mais um domingo, eu aqui, vocês olhando para mim, eu olhando para vocês, e eu dizendo: irmãos, temos vaga para o retiro ainda, certo? Então, nosso retiro já é agora dia 22, né? Dia 22 de fevereiro, já não falta mais um mês, e nós ainda estamos sentindo falta dos irmãos, certo? Estamos sentindo falta ainda daqueles irmãos se decidirem. Nomes, eu já sei mais ou menos quem são aqueles frequentes que todos os anos vão ao retiro. Mas também sei que é normal, todos os anos os irmãos deixam, digamos assim, para cima da hora, esse velho jargão que a gente costuma dizer, para cima da hora, mas sempre tem formado o nosso retiro e tem formado uma quantidade boa de gente. E esse ano ainda, realmente, nossos irmãos ainda estão, meio que no passo de tartaruga. Mas eu espero que daqui para o dia 10 de fevereiro, esse passo de tartaruga passe a ser passo de jato 737. Tá bom? Então, aguardo os irmãos, não só eu, como toda a igreja,
certo? A comissão é eu, Tony, Fátima, Roseane e André. Os irmãos desejarem, pode dar o nome para qualquer um de nós, certo? Essa semana alguns irmãos já passou zap para mim, já confirmando sua presença, isso é muito bom, certo? Tem até aqueles irmãos que têm aquela certa dificuldade financeira, mas diz: Norberto, coloque meu nome aí pela fé. E tem sido assim todo ano. Aqueles que realmente colocam o nome pela fé, quando chega o dia do retiro, está lá com a sua contribuição financeira prontinha, certo? É só nós colocarmos na nossa bebecinha e dizer: eu vou para o retiro 2020, que será em Parelhas, todos já sabem qual é o local. Então, aguardamos os irmãos, certo? Essa semana já é a última semana do mês de janeiro. Então, até o dia 10, irmãos. Por que até o dia 10? Porque eu preciso a confirmação da quantidade de pessoas. Nós já temos o nosso retiro formado, certo? Já temos, isso aí sem dúvida nenhuma. Mas por que eu preciso que alguém, que vocês dê o nome de vocês, e mais algum amigo, algum parente, algum vizinho que queira ir, pessoa de outra igreja? Temos vaga. Mas nós precisamos até o dia 10. Por quê? Porque nós precisamos fazer todo um orçamento em cima disso. Transporte e alimentação. Certo? Precisamos saber qual o tipo de transporte. Se um táxi dá para levar todo mundo, se uma van, se um ônibus. Ok? Então, agradeço pela atenção dos irmãos, mas se decida, irmãos. Até o dia 10, dê esse nome para nós. Tá bom? Agradeço. Obrigada, irmão. Eu convido a igreja a ficar de pé para fazermos a leitura do recitativo bíblico todos juntos. Amém? Vamos lá? Eles disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada no ato de adultério, de acordo com a lei de Moisés no Judeu. As mulheres adúlteras devem ser mortas Mas o Senhor, o que é que diz sobre isso? Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra nesta mulher. João 8, 4, 5 e 7. Amém? É chamada adoração. Vamos louvar ao Senhor todos juntos. Se abalam, os povos se curvam,
Neste momento, eu convido os irmãos a continuar louvando e adorando a Deus conosco e convido a todos a ficarem de pé neste momento para nós nos confraternizarmos. Restaurados pela graça em amor, como orvalho de Hermon, nos montes de Sião, sobre ti está a bênção do Senhor, sobre ti está a bênção do Senhor, sobre terão oportunidade de devolver os seus dízimos e ofertas, amém? Eu ouço a tua voz chamando o seu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome na tua presença. É o que eu mais quero ter, a tua presença. É o meu maior prazer, te quero, Deus, eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de amar.
tua presença, o pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida, que me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus, eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença, o pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de desejar tua presença, o pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Vamos fazer agora a nossa leitura bíblica, que se encontra em João 10 e 11. Então Jesus endireitou o corpo e disse: mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: pois eu também não condeno você, vá e não peques mais. Amém? Eu convido agora o irmão Pedro a fazer a oração de gratidão e intercessão. Irmãos, a graça e a paz do Senhor. Amém. Nesse momento de intercessão, nós convidamos você a orar. Essa semana nós tivemos algumas notícias que são boas, outras não são tão boas, de alguns companheiros nossos que estão com algumas dificuldades. E eu acredito que você deva conhecer alguém que também vive algum momento difícil, que está precisando de oração. Então, essa hora, nós convidamos você para orar por essa pessoa, ou você que deseja oração, você que gostaria que nós estivéssemos orando por você. Você não precisa sair do seu lugar e nem fazer um sinal. Basta você, em você mesmo. Deus está te vendo e conhece a sua necessidade. Acima de todas as coisas, ou de qualquer revelação que você faça, o Senhor é aquele que conhece o seu interior. E eu queria convidar você a fechar seus olhos e a orar, pedindo a Deus direção, pedindo a Deus conforto, fortalecimento, colocando diante de Deus você que é esposa, o seu marido, você que é esposo, colocando a sua esposa, você que é filho, colocando seus pais, você que é pai, orando pelos seus filhos, você que é jovem, orando pela sua juventude, você que é adulto, pedindo a Deus mais sabedoria. Mas todos nós vamos orar. Pai bendito, nós não temos capacidade de imaginar, Senhor, o quanto o Senhor tem cuidado de nós, porque são tantas as coisas que acontecem que nós não temos ciência ao nosso redor. Quantos livramentos, ó Deus, quantas vezes nós nos encontramos em situações em que sozinhos nós jamais passaríamos dali. Mas podemos contar, Senhor, com a Tua presença nas nossas vidas em todos os momentos. Podemos contar, ó Deus, com o Teu cuidado, com a Tua atenção. Apesar, ó Deus, de muitas vezes os nossos caminhos nos levarem para longe do Senhor. As nossas atitudes revelarem, ó Deus, que nós estamos em plena rebeldia com a Tua vontade.
mas o teu amor impera e opera em nós, fazendo com que nós caiamos, ó Deus, na realidade daquilo que somos e do que estamos fazendo, nos levando a um raciocínio, a um pensamento, a uma reflexão, de entender, meu Deus, que nada somos e nada podemos fazer sem o Senhor. De entender, ó Deus, que estamos numa total dependência do teu amor, da tua bondade. E de saber, ó Deus, que podemos contar com isso. Por isso, nessa hora, nós pedimos ao Senhor por pessoas que não têm mais nem coragem de orar, não conseguem mais nem derramar uma lágrima, porque até essas já secaram, porque o seu coração também já está seco, porque a sua vida já não tem mais vigor, porque as situações os levaram a esfriarem a tal ponto de se tornarem insensíveis, até mesmo aos seus próprios sentimentos. Mas, Pai, o Senhor é aquele que conhece a cada um de nós e sabes como agir nas nossas vidas. Por isso, meu Deus, nos colocamos diante do Senhor e nós oramos por pessoas que assim estão. Também por aqueles que estão enfermos, ó Deus, e há nesse momento, em alguns leitos de dor, pacientes em estados terminais, desenganados. Não existe mais solução humana para suas vidas. Algumas mães, alguns pais, alguns parentes e amigos sentados aos seus lados, esperando ver o último suspiro para tomar providência do enterro. Mas nós bem sabemos que o Senhor é o Deus que ressuscita mortos e que pode restaurar a saúde desses que se encontram enfermos. Podes, ó Deus, confortar o coração daqueles que perderam entes queridos. Podes também, Senhor, com o poder salvador do teu sangue, restaurar o homem a tal ponto de dar-lhe vida nova, vida eterna, vida ao teu lado. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela tua presença em nossas vidas. Obrigado pela essa oportunidade de culto nessa noite, onde nós podemos nos reunir aqui, ainda na tua total dependência, e pedir a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor e o teu perdão. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero convidar as crianças que estarão saindo para o culto infantil. Com as suas tias, as professoras. E os amados irmãos, eu vos convido a abrirem suas Bíblias no texto que nós já lemos, que é no livro de João, capítulo 8. Acredito que todos estão cientes, o pastor está viajando ainda, chega essa semana e conta com as nossas orações, amém? Vamos orar pelas crianças, com a nossa irmã Jennifer estará orando e seguindo com as crianças para o culto infantil. Amém. Então, como eu dizia, o pastor se encontra viajando ainda, deve estar chegando terça-feira, segundo ele colocou uma mensagem no grupo, e conta com as orações da igreja, dos irmãos, que nós estejamos orando pela vida do nosso pastor. João capítulo 8, quero convidar você nós já fizemos essa leitura, mas eu gostaria de ler, gostaria que você acompanhasse ela aí na sua Bíblia. João capítulo 8, a partir do versículo 1 até o versículo 11. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e ele, assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida no ato de adultério. E,
fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então ele lhe disse: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Vamos orar. Amado Pai, mais uma vez nós declaramos a total dependência diante do Senhor. Nos ajuda a meditarmos, ó Pai, nesse ato de Jesus tão maravilhoso, na vida dessa mulher, mas que reverberou também, Senhor, na vida de todos aqueles que ali estavam. E hoje fala aos nossos corações de uma forma tão poderosa, de alguém que perdoa e restaura, de alguém que dá oportunidade, de alguém que dá uma segunda chance, de alguém que através do seu amor mostra que mesmo aqueles, ó Deus, que são e que estão vivendo numa vida de pecados, têm neste Senhor Jesus o perdão e a restauração. Nos dá, ó Deus, a tua graça em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Irmãos, cada um de nós tem um senso crítico, e isso daí é normal. Cada um de nós tem uma forma de avaliar as coisas, e isso passa pelo campo, primeiro, do qual nós fomos criados, como foi a nossa educação e como é a nossa cultura também, porque o nosso senso crítico, ele nasce exatamente nisso. Cada um tem uma formação, cada um tem uma família diferente, o meio em que foi criado, e também muitas vezes ele muda de acordo com o ambiente em que se está. Porque o ambiente, por exemplo, o ambiente acadêmico, é um local onde ensina-se a pensar. E normalmente esse ensino faz com que esses pontos críticos nossos, eles mudem. Às vezes mudam e mudam radicalmente. Tem pessoas que quando passam a ter um diploma, uma formação superior, eles mudam radicalmente. As suas opiniões são totalmente diferentes de quando eram. Mas cada um tem o seu senso crítico e a sua forma de julgar as coisas. Isso daí faz parte de mim e de você. Nós temos um ponto de vista, e alguns chamam de cosmovisão. Então, cada situação que acontece, cada um de nós tem, muitas vezes, uma opinião, uma palavra, uma forma de avaliar e também uma forma de julgar e aplicar a pena. Isso é interessante porque muitas vezes eu me vi com esse tipo de comportamento, sendo aquele que acusa, aquele que julga e aquele que aplica a pena. Isso aconteceu várias vezes, porque levado por essa vontade de querer ser a palmatória do mundo, a gente termina agindo desse jeito. Não foi diferente com esses homens aqui. Eles apanham a mulher, e hoje seria o termo jurídico em flagrante delito, apanham a mulher em adultério, e com segundas intenções, a Bíblia vai dizer isso, eles levam essa mulher até Jesus. E que segundas intenções eram essas? Está revelada no próprio texto. Eles queriam testar Jesus. A ideia deles era colocar Jesus no que o ditado chama de sinuca de bico. Então, o que era aquele ambiente ali? O que era aquele ambiente? Como se transformou um ambiente onde Jesus se assenta para ensinar a palavra e, de repente, chega aquele tumulto, aquele monte de gente, aqueles homens carregando uma mulher,
e eu imagino que não era de um modo delicado, era de um modo muito agressivo. Eu assisti alguns vídeos de alguns extremistas, né, apedrejando mulheres, e é muito terrível. Tem essas cenas no YouTube, abertas para qualquer pessoa assistir. Apedrejando mulheres, eles cavaram uma cova, assim do lado, colocaram ela de joelho ali, e cada um chegava e jogava uma pedra. Cada um procurava uma pedra maior para jogar, e os gritos eram terríveis. Eu vi esse vídeo hoje à tarde, inclusive, e fiquei impressionado como o ser humano tem a capacidade de condenar, julgar, condenar e querer aplicar a pena. Muitas vezes nós, quando nos deparamos, e isso está acontecendo constantemente na nossa sociedade, quando alguma pessoa é pega em algum delito, normalmente num roubo, num assalto, que a população tem a oportunidade de pegar, o que eles fazem? Espancam e, se necessário, matam. Se deixar, matam. É o que acontece hoje. Não era diferente do que acontecia antes. A gente tem a impressão que era uma lei que Moisés estabeleceu e ela só valia ali. Não, muitas vezes nós assim fazemos. E por incrível que pareça, essa cena ela é muito interessante, porque eles pegam essa mulher, e a Bíblia não diz onde é que ela foi pega em adultério, e a lei dizia o seguinte, que se uma mulher e um homem adulterassem, os dois deveriam ser mortos apedrejados, mas eles pegam só a mulher. Pegam só ela e levam aonde Jesus estava. E onde é que Jesus estava? No templo. Jesus estava no templo ensinando. E esses homens eram os escribas e os fariseus, homens da lei, conhecedores da lei, e que se julgavam pessoas extremamente santas em relação às outras pessoas, principalmente em relação a essa mulher. E eles levam para testar Jesus ali. Como falei, a armadilha estava montada. Eles sabiam que o mestre ia emitir alguma opinião, porque todas as vezes que eles foram até Jesus e confrontaram Jesus com alguma situação, Jesus sempre falou alguma coisa, Jesus sempre deu alguma resposta. Eles sabiam que o mestre não ficaria calado, era a impressão que eles tinham. E aí eles chegam diante de Jesus e fazem essa pergunta: mestre, ela foi pega em adultério, a lei diz que ela tem que ser apedrejada. E o Senhor, o que é que diz? Se Jesus dissesse que ela teria que ser apedrejada, Jesus estaria contrariando uma lei romana, porque os romanos é quem estabeleciam a pena de morte, e o império era romano. Se ele dissesse que ela não deveria ser apedrejada, ele estaria contrariando a lei que os próprios fariseus citaram. E aí ele não seria profeta. E aí a Bíblia diz algo interessante, irmãos. Eu queria que você olhasse na sua Bíblia aí, do modo como Jesus trata esse momento aí. A arapuca era perfeita, e por incrível que pareça, é aquela velha frase que a gente diz: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Mas o mestre é o nosso mestre. Ele havia voltado de uma madrugada de oração. Versículo 1 diz que ele foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada ele voltou novamente, ou seja, ele já estava por uma segunda vez no templo, e todo o povo estava ali com ele, e ele se sentou para ensinar. Quando esses homens chegam e trazem aquela mulher, eles a fazem ficar de pé diante de Jesus. A impressão que eu tenho é que ela vinha sendo arrastada. E eles pegam ela, colocam ela de pé diante de Jesus, e quem já viu esses filmes que tem aí, do filme Jesus, a cena é daquele jeito: eles chegam, jogam ela no chão, e depois eles pegam ela, colocam diante dele assim, como se quisesse esfregar na cara dele. Está aqui, ó, foi pego em adultério, e agora você vai ter que dar uma resposta para isso. Jesus, com toda a sua sabedoria, ele faz um ato, versículo 6, ele se inclina. Primeiro ele estava sentado ensinando, e eu imagino que quando ele viu aquele tumulto, ele se levanta para ver o que era, porque atrapalhou o ensino, com certeza atrapalhou o ensino. Ele se levanta para ver o que está acontecendo. Aí a Bíblia diz que ele se inclina. Ele se inclina, ele se agacha. Ora, irmãos, que ato de Jesus. Até parece que foi um ato simples, comum, que estivesse se esquivando de dar a resposta. Mas o que eu vejo nesse quadro, porque de um lado estava
os homens com pedras nas mãos. Imagine vocês agora. E do outro, aquela coitada daquela mulher. Diante de Jesus, duas situações, dois quadros. E aí a pergunta principal que eu faço nessa hora é: se fôssemos nós, o que faríamos com alguém que foi pego em flagrante delito? Qual seria a nossa atitude diante dessa pessoa? Nós seríamos aqueles que iriam dar mais um chute, mais um soco, mais uma pancada? No ano de 2004, eu estava no Rio de Janeiro e houve um tumulto no Morro da Rocinha. Eu estava participando de um curso naquela região, naquele estado, e houve um tumulto na época da Páscoa. Alguns irmãos talvez viram essa cena, isso saiu na revista Veja. Um cidadão transportando outro morto em um carro de mão. Isso aí, inclusive, tem até na internet ainda. O cidadão transportando outro no carro de mão. A situação esquentou lá em cima, tiroteio e tudo mais, e a população começou a agir como a palmatória daquela situação. Eles queriam resolver com as próprias mãos, aquela frase que a gente diz, fazer justiça com as próprias mãos. E pegaram um jovem, um rapaz que havia roubado uma mercearia, porque o tumulto estava grande, e a população começou a querer linchar aquele jovem. Cada um que chegava ali dava uma pancada, um chute. Aí, uma senhora, isso daí, aqui é o RNTV, lá é o RJTV. O RJTV, um dos repórteres, o repórter cinematográfico, flagrou a senhora dizendo assim: eu vou ali para dar o meu chute também. Eu vou ali para dar o meu chute também. E o rapaz estava ensanguentado no chão, e aquela senhora chega com aproximadamente 50 anos e chega e chuta o rosto daquele rapaz. Ele já estava morto. E na hora que ela chuta o rosto dele, o olho salta para fora. Aquela cena terrível. E aquela mulher parada, o repórter diz: a senhora está satisfeita com o que fez? Ela baixa a cabeça e sai. Uma cena muito forte. Tem ela em alguns lugares na internet. Muito forte. O que faríamos nós numa situação dessa? Qual é o nosso senso de justiça? O que faríamos ao recebermos uma pergunta como essa? Alguém foi pego em pecado. E se isso acontecesse aqui, o ambiente que nós estamos agora? Entra por ali uma multidão, joga a pessoa aqui nos nossos pés, na nossa frente, pega o microfone da minha mão e fala assim: igreja, essa pessoa foi pega em flagrante delito, cometendo um crime. E a lei diz que ele precisa ser castigado. O que vocês dizem? O mestre, olhando aquela situação, irmãos, a situação daquela mulher era o seguinte: não havia mais respeito por ela. Ela era adúltera. E naquela comunidade, uma mulher adúltera não tinha o respeito da sociedade. Não havia dignidade com ela. A sua dignidade estava jogada no chão, como ela foi lançada no chão, foi arrastada pelo chão. A sua humanidade já não tinha mais respeito pelos outros, não existia consideração pela sua humanidade, ela estava sendo tratada como um lixo humano. Jesus se curva e toca na terra. A impressão que eu tenho é que ele se curva para ir em busca da dignidade daquela mulher que havia sido jogada no chão. A Bíblia não fala isso, mas a impressão que eu tenho quando leio é que ele se curva para mostrar o seguinte: mesmo que a sua dignidade esteja lançada no chão, eu sou aquele que restauro essa dignidade. Aqueles homens não ficaram satisfeitos com aquele ato de Jesus, e eles insistiram: Senhor, diz o que é para fazer. O mestre curvado, e como eu falei, a impressão que eu tinha é que ele estava em busca da dignidade perdida daquela mulher, buscando restaurar aquela dignidade. A impressão que eu tenho é que ele estava ali vivendo a dor daquela mulher. Ele não ouvia o que aqueles homens falavam. Ele ouvia o coração daquela mulher. Amém? Tem uma história interessante, contada pelo pastor Ricardo Gondim, em uma das suas pregações, que ele disse que um irmão da igreja, muito falador e muito barulhento,
E todas as vezes que ele era convidado para orar, ele orava muito alto, não precisava de microfone. Muitas vezes chamava aquele irmão para orar e ele dizia assim: irmão, não precisa de microfone não, eu tenho uma voz muito boa, todo mundo vai ouvir. E aí, é uma história como é, né? E aí aquele irmão morre e vai para o céu. E aí lá no céu ele está de lá olhando a igreja que ele fazia parte. E aí durante os cultos ele vê os irmãos orando e falando, mas ele não ouve a voz de ninguém. E aí daqui a pouco entra uma irmãzinha que quase não falava. Ela se sentava lá atrás, se ajoelhava, caladinha, em silêncio. Aí ele lá em cima começa a ouvir a voz daquela irmã. Aí ele vira para o anjo e diz assim: me diz uma coisa, por que é que eu não escuto ninguém da igreja e só consigo escutar aquela irmã? Aí o anjo virou para ele e falou: olha, porque ela faz a única oração que o mestre escuta. A oração dela não tem soberba. A oração dela não tem orgulho. Não tem autojustificação. A oração dela é aquela que diz assim: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. É uma história. Mas a impressão que eu tenho é que Jesus se agacha, se dobra para ouvir a oração daquela mulher. E ele ouve o seu clamor. Porque imagina as irmãs aqui, mulheres, cercadas por homens, com toda aquela arrogância, na iminência de ser apedrejada. O coração estava desse tamanho. Ela ia ser apedrejada se deixasse. O mestre não escuta a voz daqueles homens, mas ouve o clamor do coração daquela mulher. Que coisa linda, irmãos. Colocar-se no lugar do outro. Inclinar-se para ouvir o coração do outro. Sabia que nós podemos tirar uma lição daqui para nossas vidas? Quantas vezes nós não nos inclinamos para ouvir o coração do nosso amigo, do nosso irmão, daquele que está sofrendo, que está sentindo dores? Quantas vezes as nossas falas são tão altas que apagam, escurecem, ensurdecem o clamor de alguém que está com o coração apertado, de alguém que está sofrendo, de alguém que está passando por dificuldades. E aí eu, com a minha autojustificação, olho para a pessoa e condeno, ao invés de me colocar, de me curvar e me colocar no lugar dela, para procurar entender qual é a dor que ela sentia. O mestre não ouve de primeira os gritos daqueles homens. Ele ouve o coração de alguém que está sofrendo. Enquanto todos apontavam o pecado dela, ele ouvia o coração dela. Amém? Nós podemos, irmãos, aprender isso com Jesus. Sermos sensíveis o suficiente para ouvirmos o clamor de alguém. Esses dias, ano passado, algumas irmãs aqui na igreja chegaram para mim e disseram: irmão, você está com problema, né? Elas ficaram me observando. E realmente eu estava com alguns problemas naquele período. E elas chegaram perto de mim: você está passando algum problema? Deu para perceber. E eu fiquei perguntando qual foi a demonstração que eu dei para que aquelas irmãs percebessem isso. A gente tenta esconder, a gente tenta maquiar, a gente tenta mascarar. Mas aqueles que têm a sensibilidade e o cuidado, e eu falo cuidado não em ficar observando a vida do outro para comentar e para utilizar-se daquilo para se autopromover, mas que ficam observando o comportamento, o modus operandi do irmão para dizer: olha, eu acho que você não está bem, eu posso te ajudar? Eu posso estender a mão para você? Você está precisando de alguma coisa? Eu estou aqui. O mestre se inclina e continua escrevendo. Os homens insistem. E a impressão que eu tenho é que eles repetiram a pergunta: Senhor, dê a resposta, nós precisamos de uma resposta. E Jesus se levanta, irmãos. Ele se ergue e diz assim: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra. Mestre, qual é o teu veredito? Mestre, qual que é a palavra que o Senhor tem para nos dizer nesse momento? Aí eu vou usar uma linguagem dos pedreiros. Jesus disse assim: espera só um pouquinho aí, deixa eu bater o nível, deixa eu nivelar as coisas. Amém?
Deixa eu colocar tudo no lugar certo. Aí o mestre diz assim, olha, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Diante da insistência das autoridades religiosas, Jesus pronuncia uma frase que é conhecida por todos nós. Quem de nós já não ouviu falar esse versículo? Se algum de vocês não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E muitas vezes nós mesmos o citamos quando vamos nos defender de alguma coisa, né? Assim, alguém nos acusa, a gente, olha, se você não tiver pecado, então atire a primeira pedra. Mas é verdade. Ele nivela todo mundo. Ele coloca todos no mesmo degrau. Ele diz assim, ó, peraí, só um pouquinho. Ela é pecadora, sim. Mas quem de vocês não é? Ela errou, sim. Mas quem de vocês é santo o suficiente para atirar a primeira pedra? Jesus nivela todos àquilo que Paulo diz. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. E eu não sou juiz do meu irmão. Amém? Eu não posso condenar o meu irmão, porque o meu mestre não me ensinou isso. Porque principalmente eu sou pecador. Eu sou muito mais pecador do que muita gente aqui. Nós vamos ver isso, irmãos, mais à frente, porque soa fulminante, quando o mestre iguala todo mundo, soa fulminante, porém tranquilo aquela voz. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Dá a impressão que Jesus faz um desafio a todos eles, todo mundo com a pedra na mão. Você, atira primeiro. Não, você vai lá. Desafia a todos eles. Quem de vocês quer tomar a iniciativa? Quem vai dar o primeiro passo? Depois de nivelados, a consciência, e a Bíblia vai dizer assim, e tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. O nosso mestre, irmãos, é extremamente sábio, porque ele lança o desafio e ele se inclina, continua abaixado. E eu acredito que ele não ficou olhando nos olhos deles. E eu acredito que ele não ficou assim, yes, quero ver agora. Ele se inclina na mesma atitude que havia tomado antes. E ele diz com essa frase, examinem-se. Olhem agora para dentro de vocês. Examinem-se. Versículo 9. Mas ouvindo eles essa resposta e acusados, a Bíblia vai dizer que pela própria consciência foram se retirando um por um, a começar pelos velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher naquele lugar onde estavam. Eu me perguntei, irmãos, por que João escreveu desse jeito? O versículo 9. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, ou seja, Jesus deixou com eles decidirem. Veio para mim a questão, eu entrego para vocês resolverem. Se vocês são dignos, façam. Se vocês se consideram em condições de fazer, então façam. Jesus volta, como diz na linguagem do futebol, volta a bola para eles. E eu fiquei perguntando, por que João coloca o seguinte: acusados pela própria consciência foram se retirando um por um, a começar pelos velhos. O que é que nós vemos lá no versículo 1? No versículo 3. Os escribas e fariseus que haviam trazido aquela mulher até Jesus. Quem eram esses que sentiram peso na consciência? Os escribas e os fariseus. E do jeito que João coloca aqui, a impressão que eu tenho é que existiam escribas e fariseus velhos e escribas e fariseus novos. Amém? Porque ele coloca essas duas classes aqui, os velhos, até os últimos, que seriam os novos. E eu me pergunto por que ele colocou em destaque esses velhos. E os irmãos que já estão ali próximo, ou já passaram da metade do século, vão entender que nós
quando vamos ficando um pouquinho mais velhos, nós temos muita experiência, amém? Sim ou não? Cadê o pessoal que está perto dos 50? Não vão chegar junto comigo não, né? Nós temos muita experiência, isso é bem verdade. Nós já vimos muita coisa e temos muito que ensinar. Isso é bem verdade também. Nós passamos por várias situações e, jovens, aprendam com os velhos. Vocês podem aprender muito com os idosos. Eu gosto de chegar na igreja e sentar do lado da irmã Maria. E eu converso sempre com ela antes de começar o culto. Ela sabe disso, sempre que eu chego ali, eu sento perto dela. Eu tive uma classe lá em Cuiabá, que era a classe da melhor idade. Eu dava aula para o pessoal acima da minha idade. E era em torno de uns 25. Irmãos, não teve uma escola melhor do que aquela, do que aprender com aqueles irmãos. Visitei, lá em Cuiabá, tem, ao lado do quartel que eu trabalhava, tem o Hospital do Câncer, que trata de criança, e logo atrás do hospital tem um abrigo de idosos. E lá também trata de idosos com câncer. E eu visitei aquele hospital e vi que o quanto eu tinha que aprender com aqueles que ali estavam. Mas, irmãos, por que João destaca esses velhos saindo primeiro? Esses velhos eram os sábios, os escribas e fariseus. Eram aqueles considerados como as autoridades, porque o idoso naquela época tinha muito mais consideração do que hoje. Não era necessário estatuto do idoso para poder o idoso ser respeitado. Essa situação na nossa sociedade foi necessário criar o estatuto do idoso para que o idoso tenha seus direitos respeitados. E ainda assim, nós vemos muita coisa acontecendo por aí. Naquela época havia recomendações dos jovens aprenderem com os velhos. Qual que era, irmãos, e por que isso me chamou a atenção? Os velhos foram embora. Segundo a tradição judaica, os anciões eram os líderes da sinagoga. O fato, e isso daí é fato, quando acontece de nós chegarmos assim perto do meio século, quando passamos deles, o fato de nós termos mais experiência de vida e sabedoria prática, não nos livra de sermos pecadores. Não nos livra de cometermos erros terríveis. As nossas experiências, elas são boas sim, e isso é bem verdade. Como falei, jovens, aprendam com as experiências dos mais velhos. Porém, não significa que nós somos impecáveis. Porque nós vimos anteriormente que Jesus fez o quê? Nivelou todo mundo. Amém? E muitas vezes nessa soberba nossa, nós nos encontramos tão confiantes em nós mesmos que nós perdemos o senso crítico conosco. O nosso senso crítico de maduro, de velho, de adulto, só serve para os outros. A minha régua é para avaliar você, jamais a mim. Então o erro dos outros, ele se torna muito mais evidente. Eu pego e castigo. Mas o meu, eu faço questão de esconder. E se erro, eu faço questão de não revelar. Até porque eu sou experiente, eu já sou adulto. Nós corremos o risco de, ao ficarmos mais experientes, e ao julgarmos que a nossa experiência, ela é suficiente para que nós julguemos as outras pessoas, nos tornarmos homens e mulheres frios, que não atentam mais para as necessidades de ninguém. E não atentam mais para olhar que os mais jovens estão errando hoje, mas que nós erramos muito mais do que eles, porque nós já vivemos mais e erramos muito mais. Ali estava um grupo de velhos, de homens maduros, que não se enxergavam mais. Você já viu a pessoa que não se enxerga? Às vezes alguém pode dizer assim, essa pessoa não se enxerga, não se toca. Já viu alguém assim? Somos complacentes com os nossos próprios pecados, mas somos incapazes de ouvir coisas novas e ouvir o clamor de um jovem inexperiente que peca, que erra também. E nós
condenamos. Os primeiros a saírem foram os velhos. O impressionante, irmãos, é que esse quadro vem mostrar também que os experientes e maduros, eles têm uma capacidade melhor de esconder as suas próprias mazelas. Mas eles conseguem esconder das outras pessoas. Só que eles não conseguem esconder deles mesmos e nem de Deus. E isso está revelado no texto. Quando eles olham para si mesmos, a impressão que eu tenho é que abre-se um telão para cada um deles. E começa a passar todos os seus pecados ali. É como aquele filme dos Vingadores, né? Abre aquele quadro assim, o camarada começa a assistir a sua própria vida. E eles começaram a olhar para si mesmo e pensaram, bem, uma coisa que acontece diante do mestre dos mestres é que toda a minha suposta sabedoria e experiência de vida, ela não se sustenta quando eu quero esconder quem verdadeiramente eu sou. Porque diante dos olhos do Senhor, todas as coisas estão patentes e visíveis. Ele enxerga o coração, amém? Ele vê o mais profundo do ser. Ele estava assim enxergando a dor no coração daquela mulher, mas ele conseguia enxergar também toda a rebeldia no coração daqueles homens. Ele estava vendo a dor dela e todo o sofrimento que ela estava passando naquele momento, mas ele via também o orgulho daqueles homens em se acharem muito santos e condenarem alguém que estava precisando simplesmente de misericórdia e de perdão. Aí os velhos vão embora, junto com eles vão os mais jovens também. E o versículo 9 vai nos dizer que todos foram embora, ficando só Jesus e a mulher naquele ambiente. E aí, versículo 10, Jesus estava inclinado, ele se levanta, e lendo, eu fico imaginando a voz suave do mestre em meio ao choro e aos soluços daquela mulher, porque ela conseguiu ver cada um dos seus acusadores saindo. O mestre estava inclinado, e eu fico pensando ela olhando de lado, e aquele que estava segurando no seu braço, largou o braço dela, soltou a pedra e saiu. Aquele que estava segurando no seu cabelo, soltou o cabelo dela, largou a pedra e saiu. Aquele que a havia arrastado pelas ruas, olhou para ela, soltou a pedra e também saiu. E aí o mestre se levanta. Até então aquela mulher não tinha falado nada. E ele também não havia falado com ela. Mas o versículo 10 vai dizer que ele diz assim, Jesus se ergue e diz assim, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ele faz para ela duas perguntas. E ela responde com duas palavras. Ninguém, Senhor. Aonde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Duas perguntas respondidas com duas palavras. Ninguém, Senhor. Ele se coloca em pé para libertar. Jesus se ergue e não vendo mais ninguém, se dirige à mulher e pergunta qual era o maior motivo da sua aflição. Ainda está presente no seu coração? Qual era o maior motivo do seu sofrimento? Ainda está te cercando? O que estava te oprimindo? Ainda está aí? Ela responde não. Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Aqui nós vemos, irmãos, o poder da graça entrando em ação. Porque quando Jesus faz essa pergunta, ele sabia que os homens haviam ido embora. Talvez ele não viu um por um saindo, mas ele sabia. Nosso mestre conhece todas as coisas. Ele sabia o alívio que aquela mulher sofreu
diante daquela pressão que ela havia sentido até instantes atrás. Mas ele pergunta ainda: eu quero ouvir de você. Tem alguma coisa ainda te afligindo? Tem alguma coisa ainda que sufoca a sua voz? Porque até agora eu não te ouvi, mulher. Tem alguma coisa que ainda não te permitiu falar, que ainda não te permitiu se expor, que ainda não te permitiu viver? E ela diz: ninguém, Senhor. A manifestação da graça de Deus sobre a vida daquela mulher, talvez ela esperasse mais uma censura. Porque afinal de contas, ele era o rabi. Foi a ele que ela foi levada para decidir o destino da sua vida. Foi a ele que ela foi levada para decidir se ela seria apedrejada ou não. E o mestre manifesta poder e graça sobre a vida dela. Jesus olha para ela e, vendo as faces manchadas, vermelhas de tantas lágrimas, olhando seus olhos, ele diz para ela uma frase maravilhosa. Ele diz assim: eu também não te condeno. Amém? Eu também não te condeno. Se nós parássemos aí, seria um homem normal, comum, como eu e você, uma pessoa que se compadeceu de alguém que estava para ser apedrejado, assassinado, e tranquilamente: eu não te condeno, pode ir embora. E vocês vejam que quando alguém é pego em um delito que uma multidão carrega, se aquela multidão sair dali, a primeira coisa que o bandido vai fazer é o quê? Fugir. Ele não vai ficar. Jamais ele fica, porque de repente aquele que está ali vai dar uma pena maior do que aqueles que o levaram até lá. Mas ela não vai embora. Era uma oportunidade dela fugir, dela ir embora, mas ela não vai. E o mestre diz a ela: eu não te condeno, ou seja, eu te perdoo. Você pode contar com o meu perdão. Irmãos, isso é verdade. Eu e você, como essa mulher e como aqueles que a levaram até Jesus, estamos no mesmo nível. Mas podemos contar com o perdão de Deus sobre as nossas vidas. Essa graça manifestada sobre a vida dessa mulher também é manifestada sobre a minha, sobre a sua vida que está aqui dentro desse salão nessa noite, sobre a vida de todos vocês que nos escutam pelas redes sociais. Esse poder que perdoa, esse mestre que estende a mão e que salva da perdição, ele está com as suas mãos estendidas agora para fazer isso por mim e também por você. Esse poder que estende a mão e que diz: eu não te condeno. E por que não? Porque ao ser anunciado o seu nascimento, a Bíblia vai dizer que ele viria para salvar dos pecados. Ele é o Salvador. E se vocês quiserem dizer amém ou glória a Deus, não tem problema, porque ele é o nosso Salvador. Amém? Ele nos salvou das nossas condições de pecado. E ele nos perdoa de todo e qualquer pecado, porque a Bíblia vai dizer que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo e qualquer pecado. Mas não é só isso. Ele não parou por aí. O versículo vai dizer, na primeira parte: nem eu tampouco te condeno, já que eles não te condenaram. Mas há uma diferença entre eu e eles, mulher. E a diferença está numa recomendação que eu vou te dar agora. Vai, e o que está escrito na sua Bíblia? Vai. A diferença entre eu e eles é porque, além de te perdoar, eu estou preocupado com a sua restauração. Porque se você voltar a fazer o que você estava fazendo, você jamais vai ser restaurada. E como ele disse para alguma vez: vai e não peques mais,
para que não te aconteça coisa pior. Mulher, eu não te condeno, mas eu não paro por aí. Você caiu realmente. Isso não é coisa do outro mundo. Eu te perdoo. Quem não cai? Normal. Não tem importância. Os acusadores são sujos igual a você. Mas há algo diferente que precisa acontecer. E isso eu digo a você não só como uma recomendação. Porque eu quero que você seja restaurada. Vá e não peques mais. Amém? Amados irmãos, o poder de Jesus é um poder que perdoa. Se você pecou, dobre os seus joelhos e diga: Senhor, me perdoa porque eu pequei. Como aquele publicano que sobe para o templo para orar ao lado do fariseu, o publicano não conseguia erguer a cabeça. Ele dizia: Senhor, tem misericórdia de mim porque sou pecador. Se você pecar e eu pecar, a Bíblia diz que nós temos Jesus ao lado do Pai que intercede por nós. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, amém? Ele é aquele que nos livra dos nossos pecados. Mas Ele é aquele que quer ver as nossas vidas restauradas. Efésios capítulo 2. O texto bíblico vai dizer: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes antigamente, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, com o seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. E aí, o versículo 7 vai dizer assim: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e a bondade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 10: pois somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para quê? O que tem na sua Bíblia? Para fazermos as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. As obras passadas ficaram para trás. E isso o apóstolo Paulo vai dizer que isso é o novo nascimento. Eu andava em perfeita rebeldia, em colisão contra a palavra e os preceitos de Deus. Eu fui perdoado por Deus e agora eu me dobro diante desse Deus e digo: Pai, eu não quero pecar. E como o apóstolo Paulo diz, muitas vezes o que eu quero fazer eu não faço, e o que eu devo fazer eu não faço, e faço aquilo que não quero. Mas eu reconheço que sou pecador diante do Senhor, e estou aqui para pedir perdão, me ajuda a não fazer mais. Esse vai e não peques mais de Jesus não é vai e segue na tua vida sozinho agora. Vai pelos teus caminhos sozinho, do jeito que você quiser. Não, eu serei contigo. Quem vai nos ajudar a não continuar caindo nos nossos pecados é Ele, porque Ele é a restauração da nossa vida. Aquela mulher dali em diante, ela não ia mais estar sozinha. Ela teria o ajudador. Alguém que estava ao seu lado para dizer: eu estou aqui nos seus momentos de fraqueza. Eu sou a sua fortaleza. Eu estou aqui quando você se sentir só. Eu sou o teu amigo. Eu estou aqui quando você se sentir doente. Eu sou o Deus que cura. Eu sou aqui quando você precisar de salvação. Eu sou o Deus que salva. Eu estou aqui quando você se sentir um caco humano. Eu sou o Deus que reconstrói a sua vida. Vai, não peques mais, eu quero te restaurar. O perdoado não deve mais voltar à prática do pecado.
Deus quer mudar a nossa natureza. Amém? À luz desse encontro de Jesus com essa mulher e com esses homens, eu gostaria que nós pensássemos em 4 coisas, e encerro com isso. A primeira delas é, irmãos, nós devemos nos colocar no lugar do outro para sentir a dor que o outro sente. Nós devemos nos colocar no lugar do outro para sentir a dor que o outro sente, mesmo que aquele outro tenha sido pego no maior dos erros considerado por nós. Coloque-se no lugar dele. Muitas vezes nós não analisamos o que foi que levou aquela pessoa a chegar àquela situação. O que foi que fez com que ela vivesse naquela vida. Trabalhei durante algum tempo nas fronteiras do Brasil. E já falei aqui, o tráfico humano é real. Vocês estão ouvindo? O tráfico humano é real. Crianças são sequestradas e nunca mais aparecem. Nunca mais são vistas, são levadas para a prostituição. São vendidas como mercadoria do sexo. São expostas em vitrines em alguns países do mundo como se fossem produtos. São obrigadas a sorrir e a dar prazer a homens sem escrúpulo. Muitas vezes são encontradas, jogadas, porque já não servem mais. E eles utilizam o seguinte termo: passou o prazo de validade. Você já imaginou alguém sendo tratado assim? Já não serve mais. Muitas vezes os seus órgãos não servem, porque o tráfico de órgãos também é real. Se eles não utilizam na prostituição, quando chegam a certa etapa que já não tem mais serventia, eles matam e vendem os órgãos. Mas às vezes estão contaminadas com alguma doença e até o próprio vício, que elas são também viciadas, são jogadas para morrer. E pessoas passam por aquele trapo humano e dizem assim: bem feito, quem mandou se meter com a prostituição? Bem feito, quem mandou se envolver com drogas? Bem feito, quem mandou se envolver com quem não devia? Coloque-se no lugar do outro. Jesus se inclina para ouvir o coração daquela mulher. Segundo lugar, lembrasse que todos temos telhados de vidro, por isso é melhor largarmos as nossas pedras. Amém? O que Jesus diz àqueles homens? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Precisamos lembrar que o nosso telhado também é de vidro. Larguemos as nossas pedras, irmãos. Aprendamos com Jesus que Ele nos nivela e diz assim: nenhum de vocês é digno de nada. Eu é quem posso justificar vocês. Terceiro, devemos entender que o Evangelho é libertador e não acusador. Ele é poderoso contra qualquer pecado. O que aqueles homens fizeram com a lei? A lei diz que ela tem que ser apedrejada. Muitas vezes eu pego esse livro aqui e aponto para você. Utilizo do conhecimento pouco que eu tenho da Bíblia para condenar você. Mas eu preciso entender que esse Evangelho, as boas novas do Senhor Jesus, ela é de absolvição e não de condenação. Eu não posso usar a palavra de Deus para condenar o meu próximo. O Evangelho é de salvação. E por último, eu preciso viver e aplicar a palavra em busca de libertação minha própria e do meu próximo. Amém? Eu preciso viver e praticar e aplicar a palavra em benefício meu, da minha libertação e do meu próximo. Aqueles homens estavam presos em cadeias da arrogância. Escribas e fariseus, conhecedores da lei, homens inteligentes, escravos, presos na sua própria ignorância. Ao invés de utilizarem aquele conhecimento que tinham para se libertarem, para enxergar que diante deles estava aquele prometido, que viria para libertá-los, para dar-lhes a real razão de viver.
eles continuavam a cada dia se amarrando e se enrolando mais, morrendo nos seus próprios conhecimentos e matando as pessoas. Amados, eu não te condeno, vá e não peques mais. Perdão e restauração. O mestre é aquele que, mesmo nas piores situações da vida, nunca, em momento algum, ele vai fazer o contrário do que ele mesmo falou. Aquele que vem a mim, de modo algum eu lançarei fora. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Uma coisa interessante, se nos aproximamos dele com o desejo de ficar, nós vamos ficar eternamente. Mas ele não nos prende do lado dele. Ele não nos obriga a ficarmos lá. O jovem rico se aproxima dele, foi até ele. Quando ele ouve como seria o caminho junto com o mestre, ele volta. E a Bíblia não diz que Jesus falou: olha, vem cá, eu vou mudar um pouquinho o que eu falei para que você me siga. Não. Quer vir? Eu te perdoo. Eu não te condeno, mas eu quero te restaurar. Ele não desiste de nós. Cantar outra vez, vamos. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Deus não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim. Pai amado,
Nós entendemos, Senhor, que somos pecadores. Nós entendemos, ó Deus, que somos nivelados, porque todos somos pecadores. Entendemos que em momentos da vida nós nos encontramos quebrados. Nos encontramos tristes o suficiente para não encontrarmos, não vermos uma luz no fim do túnel. Muitos, Senhor, por haverem errado na vida, acham que não há mais solução. E veem que tudo foi por água abaixo, os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos. Famílias, ó Deus, que se desfizeram, e aquele que ficou encontra-se com o coração triste e amargurado, uma sensação de que não conseguiu, uma sensação de que fracassou. Vidas, ó Deus, que pelas suas fraquezas e pelos dedos condenatórios não conseguem mais se erguer. Pessoas que não conseguem mais enxergar valor em si mesmo. Nós temos certeza que o Senhor ouve o clamor dos corações. Conheces as necessidades, ó Deus, e aonde está a maior dor no coração desses que se sentem fracassados. Temos certeza que as consequências do pecado nos levam a viver essas tristezas, esses momentos de angústia e de dor. Mas, Pai, essas pessoas não querem ficar assim. E o Senhor conhece os corações. Não é bom estar quebrado, não é bom estar angustiado, não é bom estar, meu Deus, com a sensação, ó Pai, de desprezo. Não é bom estar assim. Faz essas pessoas sentir o teu perdão, meu Deus. Sentirem o poder transformador do teu perdão, o poder do teu amor, que diz que não condena porque veio para salvar, que diz que não condena porque é o Salvador, que diz que perdoa porque é o Filho do homem e tem poder de perdoar pecados, mas que diz também que é aquele que restaura. Mesmo que todas as expectativas digam não, o Senhor é aquele que vai conosco. Nos diz para não ir, para não pecarmos mais o nosso caminho, não voltarmos à prática, mas diz que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos para nos ajudar. Afirma que nós tenhamos bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. E diz a nós que nos ama de tal maneira, com tal intensidade, que se entrega por não desistir de pecadores como eu. Muito obrigado, Senhor. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Deus não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Amém? Amados, nós nos despedimos nessa noite. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações. As programações da semana foram divulgadas e eu convido vocês a orarem, divulgarem e participarem. E levem no coração essa meditação. Deus não desistiu de você. Talvez você já não tenha mais esperança, mas Deus não desistiu de você. Com oração silenciosa e ao som do teclado, nós estamos nos despedindo nessa noite.